Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. No vídeo de hoje eu trago para vocês um trecho do webinar TRODAT, Princípios de Interpretação, onde o Dr. Bruno Guini, médico nuclear, fala sobre aspectos práticos da aquisição, processamento e interpretação das imagens da cintilografia com TRODAT. Para assistir o vídeo completo, clique na descrição abaixo no link do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima. Bem, eu vou tentar agora falar exatamente isso, sobre os aspectos práticos e sobre, principalmente, partes técnicas e interpretação. Está compartilhando a tela, Marcelo? Tá sim. Tá ótimo. Então, os tópicos vão ser esses, desde o preparo do paciente, marcação do kit, administração do traçador, aquisição das imagens, processamento, quantificação e interpretação. Então, como já está tarde, não vamos perder muito tempo. A primeira pergunta que a gente sempre faz para esse exame é: devo parar as medicações ou não? Algumas medicações, sim, né? O metilfenidato e outros derivados da anfetamina e antidepressivos como mazindol e bupropiona são comuns no nosso meio. Então, esses, sim, precisa parar. Agora, o guideline europeu é bem claro ao dizer que drogas antiparkinsonianas não interferem no exame, tá certo? Tanto no DaTscan quanto no nosso. Então, essa pergunta, que é uma pergunta comum dos médicos nucleares, é para parar a levodopa? Não é necessário. Essas são as drogas necessárias para interromper. Isso tem no guideline europeu para DaTscan, tá? E a marcação do kit, né? O que a gente tem que fazer? Alguma coisa além da bula? No começo, quando foi introduzido o TRODAT no mercado brasileiro, tinha bastante dúvida na marcação do kit, e isso aliado à nossa pouca experiência em interpretar o exame, a gente tinha a impressão sempre que o kit estava desmarcado. Mas a única orientação extra que eu dou, além de seguir exatamente o que está escrito aqui, tem um ponto que fala que adicionar o pertecnetato de sódio recentemente eluído de um gerador, menos de 2 horas. Aqui eu sou muito rígido. A gente elui o gerador e já injeta no frasquinho de TRODAT, quase que imediatamente. Com isso, nossa marcação ficou, assim, eu considero bastante boa. As imagens ficaram bastante boas. Fora isso, seguir ipsis literis o que está descrito na bula do kit. Administração do traçador. Também é uma pergunta da gente. A gente precisa deixar o paciente em repouso, como na cintilografia de perfusão cerebral, ou no PET cerebral? O guideline americano tem essa frase bem clara lá. Os pacientes não precisam ser mantidos num ambiente quieto com pouca luz, tá certo? Então, não é necessário. Agora, sobre o intervalo de aquisição entre a injeção e a imagem. Esse trabalho de 1999, que mostrava as curvas do TRODAT nos corpos estriados, no cerebelo e no córtex cerebral. E eles chegaram à conclusão de que chegava próximo ao equilíbrio após 90 minutos. Bem, após 90 minutos, a gente vê que este equilíbrio não é igual a este equilíbrio aqui. Então, o ideal é que se faça imagem em torno de 240 minutos, tá? Em torno de 4 horas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, embora aqui estejamos num platô, né, a captação do corpo estriado não vai alterar, a gente sempre compara a captação do corpo estriado com o córtex ou com o cerebelo, e essa curva é progressivamente descendente. Então, a gente não pode esperar 6 horas depois, porque o nosso cálculo de BG, por assim dizer, ele vai estar diferente se a gente adquirir em 4 horas. Então, se a gente marcar 2 pacientes por kit, o ideal é marcar o primeiro para fazer imagem, sei lá, com 3 horas e 45, 3 horas e 40 minutos, e o outro logo em seguida, para a gente não escapar desses platôs aqui. E quais são os parâmetros de aquisição? Bem, a matriz que se preconiza é 128 por 128 e 120 projeções, de 3 em 3. O zoom entre 1.45 e 1.8.
O tempo total pode-se adquirir com uma matriz 64 por 64, em alguns trabalhos tem isso, e o tempo total vai variar justamente de acordo com o zoom e com a matriz. Se a gente usar uma matriz baixa e um zoom pequeno, 30 minutos dá para fazer a aquisição tranquilamente. Se a gente usar uma matriz grande com um zoom grande, 45 minutos de aquisição. A posição do paciente tanto faz, porque isso aí a gente vai mudar na hora do processamento. E qual filtro usar para o processamento? A gente tem diferentes trabalhos usando diferentes filtros, tá? Então, tem retroprojeção filtrada, usando, deixa eu ver aqui, ó, Butterworth, aqui Ozen, Butterworth de novo, Ozen de novo, Butterworth. Então, o filtro vai mudar de acordo com a referência que você pegou da literatura. Mas o que importa é ter uma imagem boa, adequada. A única coisa que não pode faltar, jamais, é a correção de atenuação. Todos os trabalhos são feitos com correção de atenuação. Seja ela pelo método de Chang, ou seja pela tomografia do SPECT-CT. E por quê? Aqui eu coloquei uma imagem com correção de atenuação e outra sem. Se a gente os corpos estriados eles estão praticamente na linha média. Então, se a gente não fizer a correção de atenuação, a relação entre o corpo estriado e o córtex occipital, que é o que mais frequentemente se usa, é completamente diferente da correção de atenuação. Eu já vi pessoas me mandando casos para avaliar sem correção de atenuação. Então, isto é mandatório. Quanto ao resto do filtro, o que você julgar que a imagem ficou adequada para interpretar. E aqui, eu queria que os médicos nucleares prestassem bastante atenção sobre a posição. Além de a cabeça não poder estar tiltada da direita para a esquerda, a posição do corte transversal tem que seguir a linha órbito-meatal. Por quê? Como eu falei na apresentação anterior, o Parkinson é uma doença que começa com degeneração putaminal. Então, se a gente seguir sempre a mesma linha, essa proporção entre o caudado e o putamen vai ser sempre a mesma. Mas se eu mudar esse eixo, eu vou ter cortes onde eu vou ter muito núcleo caudado e quase nada de putamen. Então, quando eu for selecionar para fazer a quantificação, eu corro o risco de selecionar só o núcleo caudado, porque o putamen pode ficar isolado nos cortes mais baixos. E com isso eu perco a degeneração putaminal. Então, para quem faz a quantificação manual, é muito importante tentar colocar sempre na mesma posição, sem outros tilts e essa linha do corte transversal na posição órbito-meatal. Aqui eu estou mostrando, coloquei esses cortes, mostrando que a degeneração é principalmente putaminal. Esse slide é bastante confuso e de propósito, porque a nossa literatura é confusa, né? Em tudo. O que a gente deve usar como referência? O córtex occipital, o cerebelo, um ROI ou VOI cortical global. E por falar em ROI ou VOI, qual que a gente deve usar? Um corte só, o melhor corte, os 3 melhores cortes, os 6 melhores cortes, ou um VOI pegando todo o corpo estriado. E esses ROIs ou VOIs têm que ser feitos como? De forma automática, manual, um padrão semiautomático, baseado no CT ou na ressonância, ou um threshold com uma porcentagem determinada. E outra dúvida, qual índice que a gente tem que usar? Né? Simplesmente estriado para referência, que é o córtex ou o cerebelo, ou estriado menos referência sobre referência. Então, a gente encontra trabalhos de diferentes formas na literatura. Isso até é um problema para o método, para a gente poder deixar o neurologista mais seguro do uso do método. Então, aqui tem alguns exemplos de alguns trabalhos usando esse ROI borboleta aqui no occipital, o corpo estriado dividindo assim de forma até que um pouco empírica o que é núcleo caudado, o que é putamen. Aqui a gente tem ROIs e threshold na região occipital nos corpos estriados, áreas de referências occipitais, VOIs corticais inteiros, VOIs de corpos estriados inteiros. Aqui, usando uma referência anatômica, esse dividindo em 3 partes o corpo estriado, um córtex, um ROI diferente para o occipital, e esse é o clássico do DaTscan.
Para a gente definir o que é melhor, primeiro a gente tem que ter em mente que a gente não está medindo valor absoluto, não é quantas contagens tem no corpo estriado. Não é simplesmente como olhar na cartela, aqui tem 12 ovos, aqui tem 9 ovos. O que a gente olha é a referência para a área, quantas contagens tem pela área. Então, aqui a gente tem uma proporção de 1 e aqui 0,75. No que isso muda, né? Por que isso, então, complica? Porque a gente não teria essa certeza se as cartelas fossem invisíveis. Aqui poderia ser 12 sobre 30, 12 sobre 20, 9 sobre 30. O problema é que quando a gente desenha o ROI, a gente não enxerga a cartela, a gente enxerga só os ovos. Então, vou tentar colocar aqui um método manual. Esse é um caso bastante evidente, que tem uma degeneração à direita, e eu fiz um ROI no corpo estriado esquerdo. Ele teve de área 1.208 pixels e essa média de 837. Agora vamos desenhar um ROI do lado direito. Vamos pegar o quê? Essa área aqui com certeza é corpo estriado. Então, se eu pegar só essa área à direita, ela ficou muito menor, quase que a metade do esquerdo. Isso não é realístico, porque o corpo estriado ele não diminui de volume, só diminui a quantificação do Trodate. E olha como essa média ela não está tão longe do esquerdo, mas esse dado provavelmente não é verídico. Então, eu vou tentar fazer um ROI mais ou menos do tamanho do outro. Eu quase consegui. Deu um erro de mais ou menos 10%, mas ficou um ROI num tamanho um pouco mais adequado. E olha a diferença das contagens para o outro ROI mais apertadinho. Tá? Então, ele tem bem menos concentração do Trodate do que a gente fez no outro ROI. Bom, mas aqui parece fácil, né? Bom, então é só fazer um ROI, 2 ROIs de tamanho praticamente idênticos. Sim, nesse caso é fácil. Mas e nesse daqui? Né? Onde já tem degeneração bilateral, a gente enxerga bastante córtex, é muito difícil saber qual é o limite dos corpos estriados dos dois lados. E como a gente vai comparar com o córtex, a gente pode dar um resultado falsamente elevado, teoricamente. Para corrigir esses erros de posicionamento, existem diferentes sistemas de coordenadas. O primeiro foi descrito por Talleyrand em 1967 e tem um mais moderno do Instituto de Neurologia de Montreal. Então, se tudo é colocado dentro do mesmo sistema de coordenadas, o corpo estriado vai estar nas mesmas referências o tempo todo. Então, essa automação para esse sistema de coordenadas é chamado de normalização. Quando a gente faz a normalização, tanto faz o método, seja o PET, seja a ressonância, sejam as referências anatômicas, as áreas de Brodmann, tudo vai estar na mesma posição. E com isso a gente consegue ter uma localização muito mais precisa. Bem, então aqui está um exame automatizado, né, feito a normalização do Trodate na posição Talleyrand. E esse VOI é um VOI fixo, pegando o corpo estriado. Como a gente pode ver, ele pega o corpo estriado direitinho aqui na ressonância. Bem, mas será que é melhor mesmo a gente fazer completamente automatizado ao invés de manual? Aqui ainda no método automático, né, a gente vê os cortes, pegando só os corpos estriados e as regiões corticais, tá, para fazer a quantificação. No DCTM de 2017, eu chamei 4 colegas meus para fazer um trabalho e a gente pegou os pacientes e fizemos uma comparação dessa quantificação automática com as quantificações manuais. Notem como esse paciente já tem uma degeneração bastante acentuada e é difícil determinar os ROIs manualmente aqui. E quando a gente faz a normalização, a gente consegue ver melhor onde fica essa região. Bom, então, a intenção desse meu trabalho que eu apresentei não foi dizer que a quantificação automática era melhor do que a manual, mas sim mostrar que a quantificação manual varia muito de acordo com quem está vendo o exame. Então, desses 4 médicos nucleares, um ainda era residente, na verdade, e a gente fez essa comparação, e a comparação com o automático devia ficar numa linha a 45 graus, ou seja, se deu 1,4 no automático, deveria dar próximo de 1,4 também para quem fez a quantificação manual. E essa variação aqui foi muito grande entre os
os diferentes observadores. Então, na verdade, esse trabalho, reforço, não quis dizer que o automático é melhor, mas sim que os médicos variam muito a quantificação entre si, nós, médicos nucleares. Mas existe trabalho investigando qual é o melhor método para a gente fazer a quantificação. Bem, nesse trabalho ele estudou 18 métodos, diferentes normalizações, e o que deu melhores resultados foi a normalização direta do SPECT, com diferentes softwares, eles não variaram muito entre si, seguida de uma normalização primeiro da ressonância, depois do SPECT. O pior dos métodos foi o método de threshold, e aqui a gente tem os métodos manuais pela ressonância, manual pelo SPECT, e um semi-automatizado, que é um template de ROI. Eu fiquei impressionado como este aqui se saiu relativamente bem em comparação com os outros manuais desse trabalho. Tá? Então, mas o melhor é mesmo a normalização, fazer tudo de forma automática. E foi isso que ele concluiu, que esses métodos de normalização baseado em Atlas são os que dão melhores resultados. Mas vamos voltar nesse ROI de template, porque a gente sabe que esses softwares de normalização não são comuns, ainda mais para TRODAT. Então, o mais habitual é nós fazermos manualmente mesmo, né? Os médicos nucleares fazerem manualmente. Então, como foi feito esse método de template? Ele criou templates de ROI de SPECT para os estriados e para as áreas occipitais. E aí, ele juntava 6 cortes consecutivos, transversais, juntava esses cortes, combinava num só, e aí o médico nuclear só posicionava manualmente esses ROIs nos templates, sem mudar a forma ou o tamanho dos ROIs. Então, isso dá uma quantificação boa. Ou seja, a minha dica para quem não tem a quantificação automática, né, a normalização, seria: faça um exame normal, pode ser em você mesmo, desenhe os ROIs nos seus corpos estriados. Se você conseguir enxergar o occipital, desenhe o ROI no occipital, salve esses ROIs e use sempre os mesmos para todos os exames, que seus resultados vão ser melhores. Bem, falando depois de tudo isso e do tanto complicado que é a quantificação, vamos finalmente para a interpretação. Então, aqui, nesses trabalhos de ROI automatizado, tem 2 trabalhos. Um deles define uma faixa de indivíduos normais, independente da idade, e uma faixa de indivíduos parkinsonianos, independente da idade. E tem um outro que define a perda que tem, normalmente com a idade, da concentração do traçador nos corpos estriados. Tá? O problema é que essa referência de normais vai só até 61 anos. Depois disso, é extrapolado. Aqui a gente tem um indivíduo normal. Tá? Ele tem uma leve assimetria, mas dentro da faixa de normalidade, tanto na global quanto na ajustada para a idade. E aqui a gente tem um indivíduo de 76 anos claramente alterado. Assimetria, olha o putamen direito, como está bastante comprometido, e a quantificação à direita 1,5, à esquerda 1,63. Ou seja, ambos estão comprometidos e com assimetria. Então, esse é um estudo claramente normal, esse é um claramente anormal. Seguindo adiante. E este caso, uma paciente de 75 anos, onde os corpos estriados são simétricos, 1,74, 1,73. Abaixo da faixa de normalidade da global e um pouco abaixo da faixa de normalidade para a idade dela. Mas eles são simétricos. Então, isso provavelmente é um estudo normal. Tá? Este outro caso aqui é um caso já mais difícil. Ele tem uma discreta assimetria, 1,73 à direita, 1,65 à esquerda. O esquerdo já está beirando aqui na faixa de Parkinson global. Porém, essa assimetria é discreta. E, de novo, esta faixa de normalidade aqui é extrapolada. Não existe um estudo normal para essa idade. Portanto, esse é um estudo que pode ser alterado, mas a gente não tem certeza. O ideal é repetir esse estudo entre 12 e 18 meses. E, finalmente, aquele caso que o Léo apresentou no começo de todo o dia de hoje, cai justamente nesse caso, onde é um exame que a gente não pode afirmar que seja alterado, mas também não dá para a gente concluir que seja normal. Então, para maior precisão,
o ideal seria repetir esse exame depois de 12 a 18 meses para a gente ver se houve uma evolução, se houve uma queda nesses índices. Eu queria terminar agradecendo a Núcleos, a Medicina Nuclear de Goiás, a Nucleopor, a todas as outras clínicas para quem eu presto algum tipo de serviço no Brasil inteiro. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos.